A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Estamos aqui, né, nesse sábado, participando do podcast, né? Pode crer. E para estar agradecendo, né, a oportunidade com o Ricardo, a Rádio Boas Novas, 104.9. Telefone 18 3301 6675, né? Vai ter um sorteio, 3 sorteios. Primeiro sorteio é quem marcar 3 pessoas para assistir a apresentação e vai estar concorrendo a um brinde. Esse é o brinde, ó. E os outros 2 sorteios vai ser o telefone e o nome. Deixa seu nome e fala, eu quero participar, e participa desse sorteio, amém? Aqui seria referente a um momento, né, de fé. É um momento onde Deus me direcionou, né, nessa programação, sobre testemunho, palavras, louvor, né, do Senhor. E aonde o Senhor vai estar dando a direção. Agradeço a oportunidade que eu estou trazendo, né, como visita a Rosa, a pastora Rosa, a nossa intercessora, a nossa amiga, nosso chaveirinho, né, chaveirinho da rádio, chaveirinho de todo mundo. E ela está aqui, essa bênção de Deus, a minha pastora, é forte. E também a minha pastora, né, minha pastora que está me guiando, me ajudando, é a pastora Marlene, onde Deus direcionou ela, né, para estar aqui junto com nós e falar um pouco sobre o testemunho, palavra, né, e creio que vai ser uma direção para cada alma, para cada família, amém? Então vamos começar, aleluias. Agradeço a oportunidade da livraria Boas Novas, né? Tem dado presenteado, né, para sortear o povo, né, na live. E eles estão no novo endereço, perto da JS Pneus, né, do lado. Então vai lá, Rangel Pestana 218. O Senhor direcionou, né, referente a 1 João, né? Palavra do Senhor é 1 João. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 João, o capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. A fé, ela tem, né, feito a gente vencer todos os obstáculos das nossas vidas, né? Todos os problemas, batalhas. Então, basta ter fé e confiar no Senhor que Ele vai fazer. Amém? Vou dar a oportunidade para a pastora Rosa, né? Fazer uma oraçãozinha, aleluia, né? glória a Deus. Né? Paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos. Né? A paz do Senhor aos irmãos da Rádio Boas Novas. 104.9 FM. Seja bem-vindo nesta manhã. Você que vai entrar, entrou agora, você que vai entrar depois. Vou fazer uma oração para agradecer. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos mais uma vez diante da tua presença. Bendito seja o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã, Deus, nós queremos te agradecer. Te louvo e engrandeço, Pai, pela vida da nossa irmã Jéssica, que está aqui nesse primeiro dia de inauguração desse programa. E eu creio, Pai, que esse programa será uma bênção na vida de muitos, ó Pai. Muitos testemunhos, Senhor nosso Deus, pessoas que passarão por aqui, deixando um pouquinho da sua vida, do seu encontro com Deus, para mandar seriado. Deus, continua abençoando, Senhor, este lugar, abençoa a família do pastor Ricardo, ele, a sua casa, abençoa a família, Senhor, nosso Deus, das rádios Boas Novas, abençoa a pastora Marlene, que está aqui também, Senhor, abençoa as nossas vidas diante do Senhor, e o Senhor alcance aqueles que neste momento, Pai, está ouvindo esta programação e que sirva de testemunho para muitos que estarão ouvindo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A pastora Maria não enxerga sem óculos, gente. Não, tem uma palavra. Eu entrei, minha Bíblia ficou dentro da moto. Mas é forte. Mas Deus vai te usar. Vai. Não, Jesus, creio. Vai. Deixa Deus te usar, pastora Marlene. Gente, Deus me deu uma palavra que está aqui em Marcos. É uma passagem bem conhecida. Marcos capítulo 5. Porque o programa vai falar sobre milagres. Essa programação que hoje está sendo inaugurada, ela vai falar sobre milagres, sobre fé, sobre a pessoa crer e acreditar verdadeiramente. Então Deus me deu essa passagem, é uma passagem bem conhecida, e eu vou ler para os irmãos nesta manhã, que está aqui em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, que vai dizer assim, ó. E passando Jesus outra vez no barco, para o outro lado,
ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e saiu do seu corpo, está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Oh, glória! Aleluias. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava-se em redor para ver o que fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Oh, glória! Glória né? a Deus. Aleluias. Esse texto é um texto bem conhecido, não vou me estender, que vai falar sobre uma mulher que tinha um problema de saúde. A Bíblia não diz quem era ela, como que é o nome dela, quem era Aleluia. quantos anos ela tinha, por que ela estava daquele jeito. Mas a Bíblia vai dizer que todos os seus bens, tudo que ela tinha, ela perdeu em busca de uma cura na terra, mas não foi curada. E ela ouviu dizer que Jesus iria passar por aquele lugar. E ela disse: é a minha oportunidade. Aleluia. A minha oportunidade chegou. Então eu creio que nesta manhã muitos estarão ouvindo essa programação e falam assim: a minha oportunidade chegou. Porque muitas vezes, igreja, nós estamos dentro de uma situação que nós não vemos saída. Nós não vemos saída. Ah, eu não vejo saída, eu não vejo a cura, eu não vejo nada. Eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou fazendo a minha parte, eu já fiz tudo que estava no meu alcance na terra, terreno, mas agora eu preciso de um milagre da parte de Deus. E eu tenho uma palavra para você nesta manhã: Ele pode fazer. Aleluia. Porque Ele é o mesmo que fez no passado, Ele é o mesmo que faz hoje, Ele é o mesmo que vai fazer amanhã. Glória. E aquela mulher disse assim: se eu tão somente tocar. Ela disse assim: eu vou lá, toco e volto. Aleluia. E na hora, quando Jesus estava andando com aquela multidão, diz a palavra do Senhor que ela veio por trás e tocou. E Jesus parou. Glória a Deus. E quando Jesus parou, Jesus disse para os discípulos: alguém me tocou. E os discípulos entre si devem ter falado assim: ah, para com isso. Alguém parou. Todo mundo está aqui reunido, apertando o Senhor para lá e para cá. A multidão para lá e para cá. E de repente, a multidão para lá e para cá, para lá e para cá. Alguém parou, Senhor. Alguém tocou. Se o povo está tocando no Senhor, o povo vive tocando no Senhor. Verdade. Jesus falou: porque me tocou diferente. Aleluia. Porque de mim saiu virtude. Quantos têm tocado no Senhor, mas não tem saído virtude? Eita Deus. Ah, pastora, mas eu tenho tocado em Jesus, eu tenho orado, eu tenho buscado. Eita Deus. Eu tenho, só falta montar uma tenda no monte. Meu Deus. Ah, Deus, mas eu vou falar. É forte, Brasil. Eu vou falar. Fala, Deus. Lá em São Paulo tem um monte que nós íamos muito, que chama o Monte do Cocaia. E lá a nossa igreja era lá no monte, pastora Marlene. Era uma tenda muito grande. E a minha pastora fazia mais de 30 anos que eles estavam naquele monte. Quem sabe, quem conhece sabe, o Monte do Cocaia em Guarulhos. E ali é uma tenda muito grande. Então, lá mais pro fundo, e lá para subir é 1 hora de subida e 1 hora para descer.
Não é que nem aqui não. Aqui é que nem um bosque, né? Eu vi esses dias um pastor amigo meu que veio de São Paulo com a mulher dele, que ele falou assim, não, eu falei pra ele assim, gente, vamos lá no monte aqui em Araçatuba que eu vou mostrar um monte pra vocês. Então tá bom. Isso aí foi no final do ano passado, eles vieram. Ficaram uma semana em casa. Aí eles falaram, nossa, que lindo, pastor, é um bosque. É um monte. Falei, não, é um bosque. Então lá, as pessoas, elas ficam acampadas lá, pastora Marlene. Fica meses, faz propósito. As pessoas se acampam lá, monta a tenda, fica lá, pega um plástico, fica lá e leva água. E tá ali. As pessoas ficam ali e falam assim, Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor me responder. Eu só vou. Lá é assim. Sabe? Lá é assim. As pessoas têm fé. É igual essa mulher. Essa mulher falou, eu vou lá e vou tocar nele. Eu só vou sair de lá quando eu receber a minha cura. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que às vezes Deus, muito sacrifício não agrada a Deus. Deus diz na palavra dele, é melhor você obedecer do que sacrificar. Verdade, Deus. Porque às vezes nós estamos sacrificando muito e não estamos obedecendo verdadeiramente quem é Ele. Gente. Às vezes nós falamos, mas Deus requer de mim, requer. Andaramasseriato. Mas muitas vezes uma pequena palavra que você diz para Deus com sinceridade dentro do nosso coração vira uma chave dentro do coração de Deus e Deus nos alcança. Glórias. Essa mulher, ela disse assim, primeiro ela estava correndo risco de vida, porque ela não podia estar no meio da multidão. Porque a palavra vai dizer, e o texto vai dizer que a palavra lá no Velho Testamento, que as mulheres tinham que ficar fora do arraial quando estavam nos seus dias menstruados. Ela não podia estar no meio do povo, porque ela era imunda. Então a palavra vai dizer, o pastor Ricardo está concordando, está fazendo assim. Eu já preguei sobre isso. Ela pregou sobre isso. Era rejeitada, né? Não podia, porque era a lei de Moisés. Deus deu a lei para Moisés. Então a mulher era tirada do arraial, ficava do lado de fora, e depois que passava seus dias, ela voltava para o arraial. Então, aonde essa mulher estava, o que acontecia? Tinha um lugar onde as mulheres ficavam ali até passar os seus dias. Então, quantas mulheres passou ali e ela foi ficando? Eita Deus, ela foi ficando. Forte. Mulheres passavam, ficavam ali naquele lugar específico, guardado ali, e ela foi ficando 14 anos. Enquanto eu falo, Deus está dizendo, tem pessoas na live, tem pessoas que estão ouvindo essa programação. O Senhor está dizendo, a hora vai chegar para você. O milagre vai te alcançar. Enquanto eu falo, o Senhor está dizendo, pastora Marlene, Deus está visitando a sua casa hoje. Enquanto eu falo, pastora Marlene, o Senhor está dizendo, Deus está quebrando as cadeias. Deus está quebrando as portas de bronze. Deus vai te dar um sinal, pastora, por esse tempo, para muitos olhar e saber que Deus é Deus na sua vida. Enquanto eu falo, eu vejo um anjo descendo com uma chave na mão. Vai abrir uma situação que era impossível. O Senhor está dizendo, filha, sou eu ainda o Senhor que faço e desfaço. Deus é Deus de milagre nesta manhã, neste lugar. Deus está dizendo, filha, levanta a cabeça e marcha. Deus é Deus de milagre. Enquanto eu falo, Deus está falando, Jéssica. Deus é Deus que vai fazer o impossível se tornar possível. Enquanto eu falo, o Senhor está dizendo, é só o começo. Deus, Ele se faz presente neste lugar. Há anjos pelejando a minha e a tua causa. Neste lugar, nesta manhã. Há muitos enfermos, Deus está visitando. Tem muita gente no leito, que acha que não vai mais sair daquele leito. Deus está trocando sangue de gente nesta manhã. Deus está curando, Deus está libertando. Deus vai entrar em causas impossíveis por esse tempo. Em nome de Jesus. Eu creio. Aquela mulher disse assim, eu vou lá e vou tocar nele.
e vou voltar. Quer dizer que não ia vir, ia ter testemunho. Eita Deus. Não ia haver testemunho. Porque como que ela ia lá tocar e curar? Porque ela não conhecia quem é o mestre. Sabe o que Deus está falando? Glória Vai a ter Deus. testemunho. Vandaramácireato. Vai ter culto. Vai ter ação de graça. Pastora Marlene, Deus está falando, eu não sei, porque faz muito... Eu não sei nada sobre a tua vida, mas Deus está dizendo, Pastora Marlene, vai ter ação de graça. Glória a Deus. Rabandacereato, vai ter ação de graça. Rabandorecoremanderiato. Recanderiato. O Senhor disse assim, alguém me tocou. Aleluia. Porque de mim saiu virtude. Se saiu virtude dele, porque alguém tocou com ele com sinceridade. Verdade, Deus. Alguém tocou nele lá no profundo do espírito Eita dele. glória, desse jeito. Rabandacereato. Dessa E aquela maneira. e Pedro começou a falar e questionar Jesus, mas quem tocou, mestre? Olha só, a multidão te aperta. E ele falou, não. E eu vou ficar parado aqui até a pessoa se revelar. Ô, glória! Glória a Deus, aleluia. Ele falou, eu vou ficar paradinho aqui, ó. Até a pessoa se revelar. Você forte. imagina, todo mundo parado. Diz a palavra do Senhor que todos pararam. Aleluia. Jairo esperando Jesus chegar na casa dele. Você já pensou que situação? Jairo foi buscar Jesus, estava levando Jesus para ressuscitar a filha, para curar a filha, para orar pela filha. E Jesus para no meio do caminho. Verdade, Eita, como que Deus gosta de coisas que complicam. Como Como Deus gosta. Quanto mais complicado, melhor para Ele é. Aleluia. Às vezes nós queremos ensinar o Senhor, queremos ensinar o mestre. Não, mestre, faz assim que é melhor. É. Não é assim, Jéssica? É, faz assim, mestre. Faz É o por nosso aqui. jeitinho Não é, brasileiro. pastora É Marlene? do meu jeito. Faz desse jeito aqui que eu acho que vai sair certinho, Senhor. É do nosso jeitinho. Do nosso jeitinho. Mas né, Deus pastora? permite não dar certo pra ele fazer. Para Ele fazer, É porque forte. Ele é o milagre. Aleluia. O milagre é dele. Você tem que confiar no milagre. Glória a Deus. E aquela mulher pegou e falou, parece que não tem jeito, eu vou ter que falar que sou eu. Porque todos pararam. Aí ela falou assim, foi eu que toquei. Jesus disse. E o interessante desse texto, nós já vai orar, já vamos passar para cá, porque é a hora que voa, viu, igreja? E o interessante desse texto, que ela contou tudo para Jesus. Verdade. Ela contou tudo. Contou tudo o quê? Contou o que a Bíblia não disse. Sabe o que é isso? No particular com Deus. Aleluia. Eu e você. Nós temos que ter um particular com o mestre. Verdade. Nós temos, querendo ou não, não adianta. Eu posso orar por fulano, Cicrano pode orar por mim, eu posso estar intercedendo por Cicrano, por fulano, mas nós falar temos com que Jesus, ter, né, pastora Marlene? Nós temos que ter o particular, né, Verdade. Jéssica? Nós temos que ter o nosso particular com ele, ninguém foge disso. Verdade. Porque tem coisas que ele quer ouvir de nós. Porque Desse nós somos filhos, né? Como diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste-ei. Então tem coisa É que ele ele. quer ouvir Ele quer ouvir. de nós. Né, pastora Maria? Tem coisa que ele quer ouvir. É nós que Verdade. temos que falar, é nós que temos que abrir Que a nossa boca. conversar, porque orar é conversar com ele. Então a palavra do Senhor vai dizer que ela contou toda a história. E o Senhor disse, filha, a tua fé te salvou, vai embora. Aleluia. Vai embora, vai que eu Glória a vou Deus. continuar E ela, ainda né? a jornada. Verdade. Eu vou continuar aqui porque ainda tem a filha de Jairo. Mas interessante que quando Jesus estava conversando com a mulher, ouvindo ela, alguém veio da casa de Jairo e falou, pode parar de incomodar o mestre aí, porque a menina já Mas morreu. é- Acabou também, já morreu. Jairo poderia falar assim, viu, mestre? O senhor parou para ouvir essa mulher. Se o senhor tivesse ido lá comigo e não tivesse parado, talvez a minha filha não tinha morrido. Ele não questionou. Sabe por quê? Porque quando nós estamos verdadeiramente com o mestre, não tem questionamento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá demorando. O senhor não tá me vendo? Verdade. Tá questionando. É verdade. Não é assim? Desse jeito. Não tem questionamento. O tempo dele vai chegar. Aleluia. Eu sei que ele vai chegar no tempo oportuno. A mim, o que eu tenho que fazer quando eu estou dentro do deserto? O que eu tenho que fazer quando eu estou dentro de uma situação? O que eu tenho que fazer? Sabe o que eu tenho que fazer? Confiar, orar, buscar, adorar. Sou adorador. O vento tá batendo, mas eu sou adorador. Assim, pastor Marlene? adorando. Assim, Jéssica. E é desse Eu jeito. sou adorador. Gravandá, seriado. Aleluia. Porque muitas vezes, em vez de nós avançarmos, nós recuamos.
E quem recua não vive promessa, não vive Aleluia. promessa, não vive bênção, não Verdade, vive nada. Deus. Desse jeito. Não é assim? E eu passo para a irmã Jéssica, amém? Depois eu vou contar já mais da oração. Eu tenho uma experiência que eu tive com Deus. Esse é o programa, né, da experiência. Da amém? fé, é forte, né? Essa palavra, ela tem, né, muito pregado e é um funcionamento de fé, né? Ela não desistiu, mesmo com a multidão, né? E Mesmo ela com não as desistiu, lutas, se persistiu, arrastando, e ela arrastando, foi. mesmo sendo até morta, né? Porque Verdade. o povo poderia até matar ela. Pisar Não, sai ali, daqui, sapatear seu ela, milagre né? não é hoje, né? Mas ela teve a fé, né? E eu falo assim, às vezes Deus quer mesmo, sempre Deus quer ouvir a gente falando. Ele sabe o problema, Ele sabe a situação que estamos passando, né? Ou qualquer situação que a gente fala, não vou conseguir, não vai dar certo. E Deus, Ele espera a gente clamar o nome dEle, né? Ele sabe de tudo, mas Ele precisa de vocês falando. Verdade. Eu tenho fé, eu confio no Senhor, Verdade. eu deixo no teu altar, porque muitas das vezes, né? Eita glória, a gente Glória a deixamos Deus. para fazer com os nossos próprios braços, queremos fazer do nosso jeito, né? E eu já passei por muito isso, viu? De querer decidir do meu jeito. Vai ser assim, desse jeito? Pronto, Deus, é desse jeito, vai dar certo. Mas aí Deus, Ele não deixa acontecer. Por quê? Porque Ele quer fazer do jeito dele. Pode ser que até dá certo, mas no final dá errado. Assim, não finaliza do jeito que é perfeito como Deus. É igual meu casamento, né? Eu falo que eu queria casar, nossa, muitos anos queria casar. E eu falei, não, Deus, eu vou casar assim, do meu jeito. Mas Deus falou, não, filha, não é do seu jeito, é do meu jeito. E foi tudo perfeito. Ele sonhou, Ele realizou os meus sonhos. Tudo que eu pedi, tudo que eu clamei no altar, do jeitinho que eu pedi, deixei para Ele fazer. No tempo dele, Ele fez. Então a fé é isso, a confiança no Senhor é de esperar, de deixar do jeito dele, no tempo do Senhor, né? Ô, pastora Marlene, te dou a oportunidade para Deus te usar, que Deus, né, te direciona a palavra. Amém? E o povo, ó, tem um sorteio aqui, ó. 2 sorteios da livraria Boas Novas. Eles deram, né? Patrocinou para participar, né? Desse brinde. Então, esses brindes vai ser doado por eles. E tem um brinde que tem que ser. Eu já ganhei o meu, agora Com uma regra. Qual que é a regra? Você aí que tá assistindo, chama o povo, chama 3 pessoas para participar e assistir essa live, ouvir a palavra do Senhor, né? Que Deus vai direcionar, vai abençoar, vai curar, eu creio, para participar do primeiro sorteio, né? Que é esse brinde aqui, ó. Mas tem que convidar o povo, o pessoal, que a irmã, né? A irmã Elô. Mas essa menina é muito linda. Eu falo assim, essa menina tem que arrumar. Deixa que Deus vai preparar o varão certo. Não acaba com essa beleza. Gente, olha cabelo A beleza é muito cacheado, linda. natural, olho azul. É linda, parece uma boneca. Então ela tá marcando, né? O pessoal que tá marcando o povo pra assistir, né, essa programação. E tem mais 2 brindes. Quem colocar o nome e falar, eu vou receber, eu creio que eu vou ganhar, coloca o nome, o telefone e participa do sorteio. E é bom do sorteio, viu? Esse brinde aqui, ó, até eu queria, mas vou deixar pra vocês. Aqui, ó, da pastora Marlene. E a da Marlene tá lá, preparadinha. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você acha que eu vou esquecer da minha pastora? Não! Olha o brinde da minha pastora, Maria. Deus abençoe. Amém. Então vocês participam e marca aí, tanto no meu Face, do Pastora Rosa, da missionária Glória a Jéssica, que ela Deus. vai ser minha missionária. Aleluia. Em nome de Jesus. É forte. E marca aí, compartilha no Face de vocês. Tanto no meu, no dela, da pastora Rosa, para que vocês venham participar desse sorteio, né? A cada 3 que você marcar, aí você vai já estar concorrendo. Eles podem não ver agora, mas ele vai entrar mais tarde, amanhã. Mas a gente vai sortear aqui. E nesse intervalo do sorteio, seu nome pode estar sorteado. É verdade. Amém? Eu vou já estar deixando uma palavra bem rápido aqui. Que a minha espada está lá dentro da moto. Eu entrei correndo que eu cheguei atrasada por causa da bênção da minha Jéssica. Só que ontem eu ministrei uma palavra e ela falando sobre toque, sobre cura. Eu preguei ontem sobre Naamã. Está lá em 2 Reis 5, né? Que vai falar sobre um capitão do exército, ao qual ele precisava ser curado de uma lepra. Ele estava ali sobre as suas vestes ali, sobre as suas armaduras, ele tinha uma ferida, ele tinha uma lepra, qual ninguém conhecia. Eu ministrei sobre essa palavra ontem. E o que acontece? E ali Naamã pediu, mandou a carta para o rei, quando ele foi levado ali, a família da menina, qual ele levou para sua casa, quando ele acabou com aquela cidade.
E ele levou essa menina para ser escrava na casa dele. E esta menina, por ser escrava, falou: Senhora, se ao menos ele conhecesse o meu Senhor, ele será curado. Aleluia. E eu já vi que o Senhor começou a querer curar hoje aqui. Em nome de Ele já começou a falar sobre cura. Verdade. E quando eu já ouvi a pastora Rosa falar sobre a mulher do fluxo de sangue, então vai mesmo arrastando, mesmo cansado. Verdade, Deus. Alcança aos pés do Senhor. Se lança nele, né? Para que a gente venha alcançar as nossas coisas. Verdade. E ali na mãe ele queria da melhor jeitinho, da melhor forma, que você chegasse. E quando essa palavra foi, chegasse, a carta chegou até o rei rasgou as suas vestes. Aleluia. Né? E o rei o disse: por um acaso sou eu Deus? Verdade. Porque não é minha mão, não é sua mão, não é a mão da pastora. Verdade. É só o Senhor que vai curar. Desse jeito, Pai. Como Jesus parou também para socorrer a filha de Jairo, parou para socorrer a mulher do fluxo de sangue. Então nós podemos ir no monte que ela falou, nós podemos orar, nós podemos ficar lá. Mas nós não temos esse poder de fazer isso. Verdade, Deus. Se nós não focarmos na palavra, na nossa fé, se nós não seguirmos isso aí, nós não temos como fazer nada. Verdade. Então nós temos que ter o conhecimento da palavra, da exercer a nossa fé, busca constante todos os dias, Aleluia. para que venha a ser feito isso aí. E Naamã, ele não aceitou. Aquela mulher tocou em Jesus, só que Naamã não. Naamã, ele queria que Eliseu tocasse nele. Porque quando ele chegou até a casa de Eliseu, o que ele queria? Ele se indignou, porque ele achou que Eliseu iria tocar nele. Verdade. Falei, poderia ter me atendido, poderia ter tocado em mim, eu seria curado das lepras. A mulher foi tocar, Naamã queria ser tocado. Aleluia. E o que ele falou para ele? Vai e desce no Rio Jordão. 7 vezes, mergulha. Às vezes é necessário que eu e você desça. O que está faltando na sua vida é descer na presença do Senhor. É buscar mais, é orar mais, é acreditar naquilo que Deus faz. Verdade, Pai. Porque lá foi totalmente oposto. Mas a pastora começou a falar, eu falei, entendi o mistério. Tocou em Jesus. Ela foi e tocou. Naamã queria que tocasse nele. Aleluia. Para que ele seja curado. Verdade. Né? Só que ali o milagre o Senhor fez na vida de Naamã. Só que Naamã precisou descer. Naamã também precisou se descer lá 7 vezes no Rio Jordão. Não podia ser eu descer nos rios de Damasco, nos lugares limpos, porque as pessoas só querem isso aí. Os melhores lugares. Verdade. Né? Ninguém quer pôr a mão no enfermo, ninguém quer pôr no andarilho, ninguém Pagar o preço, quer né? pagar o preço de Ninguém ir lá quer. no lugar que é sujo, Verdade. numa biqueira, da onde nós somos recolhidos, aonde nós saímos da imundícia. Ninguém quer descer no sujo. Verdade. Ninguém quer descer numa favela, ninguém quer descer numa boca de fumo. Né? Verdade. É fácil então isso aí. Para mim, na minha visão hoje, o Jordão seria descer lá onde? Nos lugares sujos, onde ninguém quer ir. Onde ninguém quer pagar o preço. Onde ninguém quer fazer a obra do Senhor. Mas nós queremos o milagre. Nós queremos que o Senhor entre na minha casa, na sua e fazer, e fazemos. Verdade. Porque Naamã, ele tinha aquela lepra com ele. Só que ali ninguém via. Como ninguém viu o que aí você carrega. Mas a hora que chegava na sua casa, aquilo ali era exposto. A família via. Porque muitas das vezes temos isso aí com nós. Verdade. Deus. É bonitinho na igreja, bonitinho pregando, e dentro de casa tem o espírito de Satanás. Verdade. Tá com aquela lepra lá que tá batendo, que tá maltratando, que tá humilhando o filho, que tá humilhando a mulher, que tá rodopiando lá na cara dos desse outros. jeito. Amém, Jesus. Porque eu falo mesmo. É isso mesmo. Deixa Deus Eu não tenho medo de É falar. forte. Deixa Deus Meus filhos, usar. quando eu tenho que corrigir meus filhos, eu falo que eu tenho que corrigir, eu falo. É isso mesmo. Eles olham pra minha cara e já sabem, pô, o negócio tá bom ou não tá. Eu não sou crente de duas caras. É desse Se jeito. falar que eu Pai. sou, não vai falar, porque eu já não mando recado. É alto, então voz, já fala assim, pô, a Marlene tá discutindo. Por quê? Ela fala alto, não, mas é meu jeito de falar. É brava. Então eu não posso guardar nem segredo, porque o dono do segredo vai descobrir. Se eu falar mal dele, ele vai descobrir que eu falei. Verdade. Porque eu não sei falar baixo, igreja. Glória a Deus. Então o que Naamã fez? O servo dele falou, Senhor, ouça, se o Senhor pelo menos obedecer e descer. Se humilha, vai lá, desce um pouquinho, Senhor. E ele foi curado dessa lepra. Glória a Deus. Ele foi curado disso aí. Aleluias. E ele servia já outros deuses, outros senhores. E hoje eu vejo que tem pastores de igreja servindo 2 senhores. Verdade. Eu não estou mentindo. Meu Deus, fala, Pai. Tem pastores hoje dentro da igreja e servindo 2 senhores. Ontem, quando eu ministrei isso, aconteceu um fato. A Jéssica está aqui de prova junto comigo. Gente, Quando eu contei- comecei a pregar a palavra, passou um rapaz, um mandarilho,
bêbado. Cigano. E ele voltou, eu estava pregando sobre Naamã. Na hora que eu comecei a pregar sobre Geazi e levar o que não era dele, quando ele voltou a pegar aquilo e voltasse. Por quê? Porque Geazi, depois que passou o processo da cura, quando Naamã foi embora com a terra que ele pediu para que apresentasse. Aonde ele foi, que foi a terra que curou, que ele não ia servir outro Deus. E o que aconteceu? Ele foi atrás e mentiu e pediu, como se o profeta Eliseu havia mandado ele pegar. E ali ele pegou ouro, ele pegou prata, ele pegou vestes sem ordem. Ele pegou algo que não era dele. E a lepra passou a ser para ele. E no momento que eu estava pregando isso ontem, esse andarilho ele já tinha passado e eu vi, que eu estava no altar. Ele voltou. Sentou lá no fundo. E eu continuei, só dei um sinal pro presbítero, que ele sentou, falei, pega um pouco d'água para ele. E ele pegou e eu continuei falando sobre Geazi. Por quê? Porque tem coisas que a gente não podemos pôr a mão. Verdade. Eu falei, eu não vou levantar aqui e não vou pôr a mão em qualquer um que chegou. Porque eu já vi quem entrou com ele. E ali começamos a fazer isso aí. Esse conversar ali, falar ali. E ele ficou. E aí quando eu fui ali, falei, chamei todo mundo pra frente, parei o culto um pouco mais cedo, para que eu fosse orar. E quando eu comecei a orar, o Satanás, o demônio se manifestou nele. Só que eu falei, você veio aqui foi por causa da palavra. Aleluias. Você não veio aqui por um acaso. Porque me passou e voltou. Ele entrou por causa da palavra. Ele entrou na hora que eu falei sobre roubo, sobre Geazi, sobre pegar o que não era dele. Porque os ciganos tinham as mesmas características de vestes, de joias da época de Naamã. Falei, você veio foi por causa da palavra. Verdade. Só que ali Deus fez um milagre naquela hora. E ele estava sentado lá no fundo e ouvindo o que eu estava pregando. Meu Deus, forte. E aí ele foi e abraçou o meu irmão. Eu tirei a mão dele do irmão. Porque o que estava nele ia pular no irmão. Verdade. Eu falei, o que não é teu, não é teu. Então a gente não podemos catar o que é dos outros. Eu tirei a mão dele do irmão. Falei, presbítero Tiago encostou nele. Tiago encostou nele, ele abraçou o Tiago. Eu fui e tirei a mão do Tiago. Satanás já virou o olho dele e já se manifestou. Verdade. Falei, aqui não. Porque se nós não temos conhecimento, se nós não temos, nós somos envergonhados. Verdade. Então, quando a gente serve, a gente sabe o que serve, o que nós fazemos, como nós estamos na presença do Senhor, Ele vai trazer. Verdade. E Ele trouxe. E aquele rapaz, ele aceitou Jesus. Eu falei, você é o que, filho? Cigano. Tá, então você veio por causa da palavra. É forte, Deus. O demônio queria debater comigo lá dentro da igreja. Verdade. Ele quis dobrar a mão do menino em cima do boné e eu tirava. Falei, você veio por causa da palavra. Você não vai carregar mais o que é teu. Você não vai mexer no universo que é tu, porque ele vive cigano com joias, catando o que não é deles. E é o mesmo testemunho de Geazi. Verdade. Então ele foi por causa disso, ele aceitou. E para ele abrir a boca dele, falar o nome dele, Satanás queria falar apelido, eu quero o teu nome. Porque ele aceitou Jesus ali ontem. Glória a Deus. Então nós temos que entender que quando Deus ele manda nós fazer as coisas, Aleluia. nós temos que fazer a coisa conforme Deus manda, porque eu não queria pregar isso ontem. Glória a Deus. E Deus falou, você vai pregar sobre isso? Eu falei, não, Senhor. Glória. Eu sou meia grossa, viu, igreja? Eu gosto de dar umas lapadas. Porque Deus, ele me corrige, nós, porque ele nos ama. E ali aquele rapaz foi com muita luta, o demônio liberou ele, para ele falar o nome dele e aceitar Jesus. Glória a Deus. E no final ele falou assim, eu quero que a senhora cura minha mãe. Glória a Deus. Eu falei assim, Aleluia. curar sua mãe? É, a senhora me curou, mas a senhora é muito brava. Aí ele queria me abraçar. Aí ele foi subir no altar, eu dei o braço pra frente pra ele não subir no altar. A senhora é muito brava. Eu falei, mas eu curar sua mãe? São todos ciganos. Ele falou, não, a senhora não, Deus, né? Ah, então você estava ligado na palavra. Falei, então você estava ligado na palavra. Aprendeu. Então nós temos que entender que o demônio ele entra na igreja e ele escuta a palavra e ele conhece a palavra. Aprendeu, né? Ele falou assim, a senhora não, porque a senhora é brava, quem cura é Deus. É. Porque ele viu que quem curou na mão foi Deus quem curou ele naquele momento. Até o cheiro que ele entrou, ele saiu com outra fisionomia, Verdade. sorrindo, Aleluia. sem aquele cheiro da cachaça. Glória A Jéssica a Deus. filmou tudo. Meu Deus. Nós temos a filmagem. Muito lindo. Então foi muito lindo Muito o que lindo. Deus operou ali ontem. E é o dia que nós mais tá cansada, né? E é o dia que eu tava cansada, que eu tinha falado pro meu pastor, não quero essa minha igreja. Tô cansada. Ele falou, que história é essa? Você não me abandona no mundo, você vai me abandonar na igreja?
Falei pro meu apóstolo, pedir a benção pro meu apóstolo, gente. É forte. Falei assim, mandei lá, ó. Liguei, ele não me atendeu. Falei assim, da hora que você souber, acabando essa campanha, não quero mais fazer parte da igreja. Ele falou assim, tá louca? Você não me largou no mundo, você vai largar na igreja? Você tá doida? Então, assim, o nosso Deus, ele é lindo, mas eu falei que ele não é. Aí tem hora que a gente vai cansando, porque a gente vai falando e as pessoas não vão. Verdade. Porque aquela mulher, ela se arrastou mesmo cansada. Verdade. Então não desiste, igreja. Não desista. Glória a Deus. Mesmo cansado. Ali ele fez eu entender que eu não podia desistir, que tinha pessoas que dependiam de mim. Glória a Deus. Verdade. E você já pensou que se eu tivesse desistido antes de manhã e essa alma estivesse lá ontem? Verdade. Deus. Como que eu não estou hoje? É, Pai. Fala pra mim. Verdade. Porque se a Jéssica tá lá, os meninos tá lá, não ia ter a visão que eu tive, É. não ia ter o entendimento de fazer o que aconteceu, e eu, quem que ia pagar o preço? Verdade, Pai. Então, quando Deus falar pra você fazer algo, faça. Aleluia. A Jéssica, ela tá aqui, sobre debaixo de uma obediência, e foi confirmado lá na minha casa, no dia da mesa. A mulher falou assim, ó, não te conheço. A missionária Jane conheceu a Jéssica lá, falou assim, mas eu vejo você como minha sobrinha, fazendo um live, fazendo uns negócios, apresentando. A Jéssica se apavorou, porque a Jéssica já tinha conversado com ele, já tinha direcionado, porque já teve um sonho de num fio de internet Verdade. e ir nos cantos do mundo. Já tinha falado para nós já estávamos nesse processo de oração. Então o que ela está fazendo aqui não é qualquer coisa, nem para qualquer um, nem vai aparecer. Verdade. Foi direcionamento de Deus. E para confirmar isso, Deus usou, quarta-feira, terça-feira, lá na minha casa, uma pessoa que não conhecia na live, tá lá, que viu. Glória a Eu Deus. falei, eu via você fazendo isso, isso, isso. Então você não para. Não para. Eu não sei o que Deus tem pra você. Ela falou assim, não, é um programa que vai ser começado no sábado. A pessoa não sabia. É verdade. Então Deus, ele ainda tem profeta na terra, como ele usou Eliseu, como ele me usou, para falar e para salvar. Glória a Deus. Amém? Amém. É até aqui o que eu vou deixar para vocês. Então que vocês venham meditar nas palavras, no que a gente tem trazido para vocês e comece a acompanhar esse programa. Aleluia. Para que a gente pode, vai ser todos os sábados das 10 às 11 da manhã, né? Glória a Para Deus. poder aqui na Rádio Boas Novas tá compartilhando e nos ajudando. Verdade. Não é ajudando eu, é ela, os outros que vai vir, ajudando o Senhor. Verdade. Fazer a obra, né? Levar, ajudar vidas que precisam ser resgatadas. Fluide, né? Porque nós sabemos que quem me conhece sabe de onde que eu vim. Verdade, Pai. Eu saí lá do Rio Jordão. Eu saí lá do meio da imundície. Então eu sei o que eu tenho que fazer com Deus. Aleluia. Então não deixa isso apagar em você, não. Glória a Vai Deus. se arrastando com a mulher de fluxo de sangue e vamos alcançar almas para o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Agora eu vou deixar a Jéssica estar Falando passando assim, aí. você falando tudo isso, né? Foi uma experiência muito linda a igreja que eu passei ontem, que eu vi, eu fiquei impactada, né? Eu não queria ir pra igreja, que eu falei, amor, eu vou dormir um pouco, eu tô Você cansada, não não vai quero dormir não. nada. Eu fiquei quero ela, lá né? no seu E aí, muitas As crentes pessoas... cansadas. Os crentes Mas cansados. aí Deus Fazer a mostra obra. que não é, né? Que é do jeito dele, que sempre vai é ser, o agir né? dele. É. E muita gente na igreja ali não se entregou à vida como aquele homem Se entregou. Se entregou se entregou ontem. ontem. Eu falei, Então, filho, assim, se eu vi, posta falei de assim, joelho, filho. E Satanás quis cruzar o braço dele. Eu falei, não, você vai abrir suas um mãos cigano. e vai erguer as suas mãos e se apresentar. Meu Deus. E ele aceitou cigano. e Satanás, mesmo na hora, travou a boca dele. Eu falei, fala. E ele falou assim, meu nome é apelido. E ele não conseguia falar o nome. Ele porque Deus travava a chama pelo boca nome, dele, e onde o ele diabo ele chama virava, pelo até apelido. no último minuto. Então eu falei, vi. Deus te chama pelo teu nome. É Eu forte. peguei na mão dele, eu falei, ele queria cruzar a mão em cima do boné. Eu falei, abre a mão. E assim... Até no último instante, forte. o inimigo lutou com ele. Lutou mesmo. E ele falou assim, eu quero servir esse Deus que vocês servem. Eu olhei assim e falei, Deus Foi a por mesma coisa de Naamã. Que Naamã levou a terra para falar, eu quero levar a terra para mostrar o Deus que eu vou servir. Ele falou que eu quero aceitar Jesus. Ele Ele o pediu. mover de Deus é Deus lindo, com a palavra. Com a E palavra. muitos estão dentro da igreja, E não está aprendendo não a tá palavra. entregando a vida pra Deus, não tá tendo a fé e desiste. Então foi um mover assim, que uma experiência que Deus faz nós passar por experiência, né? Pra Estamos dentro da igreja com conseguir lepra, camuflada, e com fé não escondida. parar. E não quer admitir Verdade. que nós precisamos de cura, né? Verdade. Que nós precisamos curar essa lepra que estamos dentro de nós. E aí eu falei pro Senhor, eu falei, eu gosto muito dessa passagem, só que ela é pregada de vários modos. Mas o que Deus fez ali ontem, que eu achei que era uma coisa. Foi Que maravilhoso. Deus queria falar comigo, queria me corrigir de algo ali. Mas aí que eu vi o rapaz entrando, É forte, foi. foi Deus trabalhou sobre Geazi, pegar o que não era dele.
Ô, Rosa, Foi lindo. Foi lindo. Agora vai ser as perguntas, né? Pra posicionar o povo, o pessoal conhecer, porque a gente passa por... não adianta, a gente não é super heroína. A gente passa por teste, por situações difíceis. E claro que essa programação é pra isso, né? Pra todos saberem que Vamos olhar passamos as por palavras, dificuldades. igreja. Rosa, vou fazer uma pergunta onde Deus me direcionou e, né, analisa e fala aí, seja usada por Senhor, que você é usada tremendamente. A pergunta seria, como foi a sua experiência, da sua conversão? Qual o momento da transformação da sua vida que foi marcante, né? E que você tem para falar sobre o seu testemunho, algo assim que te marcou na vida? Pode ser de anos atrás, né? Porque a gente tem muito. Bom, gente, eu não vou me estender por causa do horário, né? Mas se a gente for começar a contar bastante testemunho, assim, tem bastante coisa. Mas uma experiência que me marcou, né? Eu vou ser bem breve. Uma experiência que me marcou, eu estava conversando com a Jéssica essa semana, e o Senhor me fez eu lembrar, isso já tem mais ou menos uns quase 30 anos atrás, gente. Eita, glória. Quase 30 anos atrás. O Espírito Santo fez eu lembrar em detalhes. Meu Deus. E muita gente vai se identificar com o que eu vou falar. Porque muitas vezes, pegando o gancho da pastora Marlene, às vezes as pessoas pensam assim que servir a Deus é de qualquer forma. Mas você vai saber que não é. Verdade. Eu era uma pessoa que quando eu me converti, há muitos anos atrás, eu buscava Deus. De manhã eu ia para o monte, à tarde eu ia para a tarde da benção, de noite eu ia para o culto e madrugada eu ia para o monte. Ou então ia para a vigília. Eu juntava um grupo de pessoas e nós estávamos assim. E todo dia era esse ritmo. Nós estávamos assim. Quando foi um dia, nós inauguramos uma igreja na nossa cidade, como eu morava em São Paulo. Inaugurou uma igreja e veio um pastor de fora, que nós não conhecíamos. E tinha muita gente, muita gente nessa inauguração dessa igreja, à noite. E ele pregando, pastora Marlene. De repente ele para a pregação no meio. Ele fala assim, ó. Deus manda falar para uma pessoa que está aqui que você busca muito o Senhor. Você busca o Senhor dia e noite, noite e dia. Glória a Deus. Só que o Senhor está falando para você assim, Aleluia. para você ir até uma pessoa e chegar lá e pedir perdão para ela. Meu Deus. Porque se você não fizer isso, Deus não vai mais receber o seu dízimo. Nossa. Perdão. Aí começou todo mundo a olhar pro outro, né? Mais de 300 pessoas dentro de uma igreja, né, pastor Ricardo? Quem que é? Quem que é? Tanta gente, mais de 300 pessoas ficam um olhando pro outro. Aí ele falou Que cara de assim, paisagem. aí ele falou assim, pra você saber que Deus está falando com você, você ama um louvor da harpa que é o número 370. É forte. Ai, não tem escape. Cadê, Ricardo? Não quero preparar assim essa harpa. Coloca o louvor. Pra você saber que é você. Você ama esse louvor da harpa 370, mais grato a ti. Eu falei, sou eu. Falei, sou eu. Confirmou. Falei, sou eu. Por quê? Porque onde nós morávamos, a gente morava no terreno da minha mãe. Então, era 3 casas, minha mãe morava no fundo, eu do lado e minha irmã do outro. Então, fazia mais ou menos mais de um ano que eu e a minha irmã, nós não se falava. Porque ela se desviou e começou a beber e virar só o sangue, Jesus tem poder. Aí não começou mais, porque a luz não se dá com as trevas. Verdade. Aí o que eu fiz? Eu recuei. E na hora que eu recuei, que Deus usou o pastor, quando foi no outro dia, eu fui lá, chamei ela e falei pra ela, falei assim, ó, minha irmã, eu te peço perdão. Ela falou, eu não vou te perdoar. Eu falei, amém, amém. Vou te pedir. Mas depois nós começamos a conversar de novo. Por que Deus me fez eu trazer esse testemunho específico? Aleluia. Porque tem muita gente assim. Verdade, Tem. Deus. E é bíblico. Deixa o teu dízimo no altar e vai se reconciliar com o teu irmão. É bíblico. Meu Deus, desse jeito, Pai. Então tem muita gente, igreja. Se Aleluia. Deus me deu esse testemunho para contar, pastora Glória a Marlene, Deus. porque tem muita gente assim. Eu estou caminhando com Deus, mas eu não gosto de fulano. Verdade. Eu estou caminhando com fulano, mas eu não gosto de cicrano. Meu Deus, Seriado. forte. Enquanto eu falo, Deus está dizendo, Aleluia. é tempo de reconciliar com o teu irmão, se você quiser entrar no céu. Glória. Rabanda, Aleluia. seriado.
É tempo, é tempo, é tempo. A Bíblia vai dizer, buscai ao Senhor em tempo e fora de tempo também. Tem muita gente assim. Verdade. E tem muita gente que vai perder a salvação por bobagem. É verdade, Deus. Porque Deus me fez eu lembrar disso lá. Eu tenho muitos testemunhos, porque são muitos anos. Mas Deus me fez eu lembrar esse específico. Eu falei, meu Deus, e Deus, ele é específico, pastora Marlene. Verdade. Porque no meio daquela multidão, o pastor parou, ninguém conhecia ele. Era uma igreja diferente, não era a minha. Ele parou no meio da pregação e falou, é você. Aleluia. É você. Então Deus, ele é Glória a específico. Deus. Enquanto eu falo, Deus está dizendo, não perca a sua salvação por nada. Não perca a sua salvação por bobagem. Não perca a sua salvação por causa do A, do B, do C, do D, do I, do O, do... Não perca a sua salvação. Não perca, igreja, porque a nossa salvação é muito importante. Ela é mais importante do que todo o ouro que existe sobre a terra. A nossa salvação, ela é mais importante do que nós mesmos. A nossa salvação, ela é mais importante do que tudo, porque é sobre a nossa alma. Verdade, É aonde nós vamos morar. É onde nós vamos estar. Tem hora que as pessoas pensam assim, eu não tem problema, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Mas a Bíblia vai dizer, e eu já vou entregar minha fala. A Bíblia vai dizer que quando o povo foi para a Babilônia, Deus manda Jeremias escrever uma carta lá no capítulo 29. E diz assim, Jeremias, escreve essa carta e fala para o povo que está lá, para eles tocar a vida deles, andar em paz com o povo, porque eles vão viver lá ainda 70 anos. É verdade. Tá? Pastora, fulano não quer ter paz comigo. Não importa. Importante que eu tenha a paz que eu carrego dentro de mim. Aleluia. Eu tenho que ter a paz. A paz não Glória pode a estar no Deus. outro, ela tem que estar em mim. Aleluia. Aí você pode falar pra mim, pastora, mas se eu chegar lá e eu falar, fulano, você fez isso comigo, cicrano, não, né, não vai me ouvir. E entra dentro do teu quarto e fala com Deus. E segue a paz com todos. Segue a paz com todos. Porque não vale a pena, não é, pastora Marlene? Tem coisa que não vale a pena, igreja. Não vale. Glória a Deus, verdade, Deus. É desse jeito. Você não vai ser obrigada a conviver, andar abraçada no beijinho. Mas faça a sua parte. Não precisa. Faça a sua parte. A pastora Marlene, essa semana eu assisti a live dela, já vou passar minha fala, que nós já vai fazer sorteio. Pastora Marlene, olha lá. Pode. Sorteio. É ao vivo, Cadê o louvor? Cadê o louvor? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pastora Marlene, essa semana, eu estava assistindo a live de vocês e eu peguei uma frase que você disse assim na mesa. Foi difícil essa semana, uma pessoa me abraçou e eu vi que aquilo não era de Deus. Mas você, o teu coração foi e abraçou a pessoa. Sim. Mesmo sabendo que aquele abraço não era de Deus. De Deus. Você está vendo, igreja? Então, nós não podemos pegar a nossa salvação e jogar ela fora por causa nem do A, nem do B, nem do C. Verdade. É Deus. Nós não podemos. E é uma situação difícil. Eu falei hoje, né, com você e a Marlene. Eu falei, gente, meninas, é tão difícil a gente saber que a pessoa tá na maldade, tá fazendo abraçar, a maldade. beijar. E você não ter rancor no coração, É o você quê? tratar ela bem, você É o amar salvo. ela, É né? a diferença de quem vai pro céu. E ali, enquanto a gente tá ali, a gente não é nem com falsidade, a gente tá com respeito, com carinho, sem maldade. A pessoa tá ali tramando maldade com você, pensando coisas que você não tá pensando dela. Verdade. E se tiver algum problema, você tá com o teu coração. Verdade, Em paz. Deus. Desse jeito. Eu passei Marlene, por um processo. Ó, esse vou dia fazer uma também, assim. pergunta rapidinha, né? Depois nós vai pro sorteio, né? Porque o tempo Vamos. é tão curto. É forte o Ela Brasil. vai chorar. Eu ficaria a tarde inteira aqui ouvindo, né? Pergunta onde Deus falou, você já pensou em parar? Acabei de falar, acabei de falar. O testemunho seu, sabe, um impactante. Você fala, meu Deus, só Deus mesmo pra ter feito, né? Com a minha fé, minha persistência, Deus fez. Pensei e não foi assim uma vez. Foi assim uma das vezes que eu mais sofri, que eu falei que eu não queria mais. Não vem ao caso eu dizer nome, né? Das coisas que aconteceram na caminhada, porque as coisas da caminhada de Cristo não é fácil. Não. Verdade. Não é fácil. Então juntou isso aí, a vontade de parar com o perdão. Perdão. Porque se você não perdoa, você para. Para. Você para. É tudo travado, Então, né? o que eu tive que fazer primeiro? Eu falar pro Senhor, eu preciso me perdoar. Então, o Senhor não deixar descer pro meu coração, É verdade. para que eu continue.
Porque se o Senhor não me tratar nisso aí, eu paro. Para. E contamina outras pessoas. Contamina, né? porque Faz a mal pra partir outras do pessoas. momento que a gente começa a querer ser falso, mentir, fazer as coisas que não agradam a Deus, Deus mesmo já vai te desagradando, você já vai te tirando. O Verdade. Espírito Santo vai se entristecendo. Vai se entristecendo. Ele não vai querer falar assim, não, mas pra que eu vou ficar? Ele mesmo já vai afastar do meu corpo, Verdade. vai sair de mim. Porque ele conhece o nosso coração, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que estar bem. Verdade. Tá bem. Eu sou uma pessoa que eu sempre me dei bem com todo mundo, sempre sou muito alegre, sempre rindo. Tô chorando. Quando eu comecei a live chorando e terminei a live rindo. Mas já é de mim. Isso aí. Eu sou assim, igreja. Eu sou muito assim, eu gosto de falar, eu me emociono com as coisas que acontecem na minha vida. Me entristeço também, porque nós somos carne. Verdade. E eu passei uma fase da minha vida, o qual eu me dava muito pelas pessoas, muito pelas igrejas. E aconteceu algo que me entristeceu, que me machucou. Não foi uma, não foi duas e não foi três. E se fosse pelo homem, eu já teria parado. Verdade. Teria parado. E aí eu fui lembrar. O Senhor falou comigo, da onde que foi que eu te tirei? Meu Deus. Você vai voltar Só para ele, trás né? tudo de novo? Te tirou. Falei, Senhor, eu chorava quando eu entrei em crise. Eu ficava numa cama, falava, Senhor, tira isso de mim. A pastora Juliana ligava, a Michelle ligava, a Michelle Luciana ligava, ela falou assim, eu não sei como você está aguentando. Eu falei, também não sei como você está É aguentando. Deus. É Deus. Eu não sabia como que eu me aguentava. Quando passou um pouco a fase, ela falou assim pra mim assim, eu achei que você dessa vez parava. Eu também achei que eu ia parar. E foi quando eu conheci o apóstolo Leonardo, quando eu fui até juntar com a igreja dele. Eu falei, eu não queria mais ministério. Eu comecei só a visitar igrejas, porque eu não queria mais me ligar com ninguém. E a Daiane veio pregar num dia, a Daiane subiu e falou, você não sabe o que você vai fazer aqui. Olha. Nós não se Deus já conhecíamos, tava- ela não tinha nem casado com o Leonardo. Eles estavam se conhecendo. Olha. Então, assim, tive. Mas aí Deus, ele falou pra mim, ele, filha, perdoa. Meu Deus. Então eu aprendi muitas vezes. Esse dia eu precisei ter uma ligação com uma pessoa, com a moça que estava comigo, porque ela queria falar comigo. Uma vez eu falei pra senhora que eu renegei a ligação, e até outro dia eu falei com ela. Porque ela falou assim, você não vai falar, sua serva não vai falar com... Eu falei pro senhor, é o servo do senhor, não vai falar? Meu Deus. O Satanás, ele é abusado, viu, igreja? Ele é. Aí eu tive que falar. Eu falei pra ela assim, ó filha, eu vou falar assim, você quer me ouvir mesmo? Quero. Você tem Você certeza? tem certeza? Vou te dar mais uma oportunidade, achou? Você tem Então certeza? você vai ter essa pra você falar comigo. E nós falamos por uns 40 minutos. É, Ela meu falou, antes de você me ter dado 10 tapas na minha cara. Meu O que Deus. eu falei com ela foi na palavra. Aí. É isso Porque ela destruiu um casamento. aí. Meu Deus. É E forte. Deus ali já logo já pôs na minha cabeça. E a hora que eu vi, eu já estava falando. Aquela passagem da mulher na beira do tanque. Chame o teu marido, eu não tenho marido. E aquele que você teve o certo também não era teu. Samaritano. Meu Deus, é forte. Então, a hora que eu vi, ela falou, você devia ter dado 10 tapas na minha cara. Então, você queria falar agora, você vai me ouvir. É isso Meu mesmo. pai. Você falou pra mim agora, você é uma serva do Senhor, não quer falar comigo? Falei, eu já me perdoei com Deus, eu me tratei com Deus. É. Mas não sou obrigada a conviver com você. Tá certo. Posso estar no mesmo ambiente com você e meu filho, mas não sou obrigada a conviver com você. Primeiro é ela. Verdade. Tá, igreja? Então, assim, tem fase na vida da gente que a gente vai querer desistir, o inimigo ele vai te afrontar. É. Vai. Só que nós não podemos fazer o quê? Deixar isso levar pro coração. Verdade. Verdade. Então fica você em paz com Deus. É. Deixa os outros falar. Vai questionar que não tem Deus, que não é de Deus, que você é falso. Porque sabe, às vezes é pelo processo Isso é Jesus. que você passa, mas só você e Deus que tem que Senão saber. verdade. está fazendo efeito no mundo espiritual. E eu falo assim, tem uma passagem na palavra do Senhor, que tudo que tá dentro é lançado fora, né? Tem um louvor assim, né? É, Tem um louvor tudo assim. tá aqui Então dentro não do foi coração, uma nem é duas lançado. vezes que eu quis parar, tá? Eu falei assim, não quero mais. Lança fora todo medo, Todo né? medo, tudo. Aí até que desse louvor que eu falei que tinha aquele louvor que fala muito, né? Qual? Que eu não me deixe esquecer, ser Senhor, curada, né? Pra de curar. tudo que eu já vivi. Se não fosse a tua mão, Aleluia. eu nem estaria Verdade, aqui. Deus. Quero lembrar da memória E Deus faz lembrar que o Senhor já fez. Então que lembra, passou. igreja. Lembra? o que Lembra, passou porque pra eu parar. lembro a cada detalhe de tudo que Ele Aleluia. fez na minha vida. É.
Amém? De testemunho. Porque se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Como falar esse louvor. Verdade. Amém? Por isso que muitas vezes Deus permite a gente sofrer na caminhada, né? Não acontecer, porque tudo que é fácil vai embora fácil, né? Então esse Pra gente louvor, não desistir. eu falo assim, que esse louvor, se Deus me desse louvor para louvar numa festividade, eu falei, eu nunca louvei, você vai louvar. Eu passei 2 dias lá tentando, lá podia ter a voz, mas louvei. Falei, mas eu nunca louvei. A hora que eu comecei a louvar, eu comecei a chorar, entendi. Quem tava falando era comigo. Mas Deus fala assim com a gente mesmo. E era comigo que ele tava falando. Então você lembra o que eu fiz na sua vida. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aqui O nós Ricardo vai encerramos, no vamos pro momento que eu vou no sorteio. louvor, sorteio. E o Ricardo tá ali, ó. Pessoal. O Ricardo tá ali tocando nós, viu? Ó, tem a... Ele não vai subir pro céu. Vai! É forte. Harpa 370. Vai colocando aí no fundo. Ele não deixou nós ouvir um louvor. É Não forte. deu tempo, gente. Não deu. Ela passa rápido. Aí na próxima vai finalizar certinho. Ó o hino da harpa da rosa. 270, mais grato a ti. Ó, 3 brindes, viu? Tenha fé. E assim, a palavra do Senhor hoje foi sobre fé, né? Verdade. Perdão, né? Perdoa o próximo, Cura, faz, cura na faz o que alma, Deus cura pede, espiritual. né? Cura por dentro, se cura pra Deus, né? Expandir aí no caminho dele, né? Pra ele curar, pra ele abençoar cada alma, amém? Amém. Então vamos participar do sorteio. Ué! Deixaram o seu nome, deixaram o seu Deixaram o nome. nome. Ô, pessoal, ó, o Posso nome. ganhar 2 Tá vezes? muita gente compartilhando, mas deixa o telefone, né? Deixaram o telefone, tudo, mas Ah lá, boa ó. sorte, vai dar A certo. mãe da minha pastora tá aí, ó. Dona Sueli, Vânia, parabéns aí pra vocês, meus amores. Beijo. Glória a Deus. Fabiana, ó, adoro vocês, gente. A Fabiana câmera. Deixa o nominho aí, compartilha aí, ó, pra gente poder. Vocês vão ganhar, hein? Dona Vai. Sueli, ora Vai bastante, ganhar, seu nome é de fé. Pega um, Rosa, vai. Pega um aí. Tananana. Olha. São quantos? 3. Número 5. Regina Silva. Ah, não! Primeiro programa de novo! Ah, você tá perseguindo, você tá me perseguindo. Parabéns, Regina. Você ganhou, Ah, filha. É forte de A novo! pastora Marlene. Vamos Mais lá, um, vamos mais lá, um. vamos lá. Vai, dona Sueli, vai orando, hein? São quantos tem? Tem 3. 3? 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Número 1. Número 1. Quem quer fazer? A Cátia Cátia Lopes! Lopes! Ih, Cátia, eu não vou te dar não, amiga. Eu vou pegar pra mim, ó. Você foi sortuda, ó. Ela tá desde ontem. Que hora que começa a live? Hoje ela perguntou que hora você vai estar lá. Eu falei, já tô aqui. Parabéns. Parabéns, Cátia. Você ganhou, amigo. Ganhou, filha. Parabéns. Eu levo pra você. E agora? Mais um, pega mais um. Mais um, pastora Marlene. Tananana. Meu nome tá aqui? Não tá não, porque ela já ganhou. Você já ganhou. Ai, Jesus. 16. 16. É a Lucilene, o nome. A Luciana ganha. É forte. É forte, Só tem o Lu. nome aí, ó, pra falar, pessoal. Vai mostrar na live aí, ó. Tá aí. Tá aqui, viu, ó, os Ô, nomes. Lu, diz que a palavra Número. fala quem dá, recebe. Tá certinho, viu? E boa sorte, ó. Pra pegar os presentes, tá? Vem aqui na Comendador Alberto Dias ou liga no telefone, né? Da Cátia O Ricardo vai Lopes. estar atendendo, vai estar entregando, amém? Amém. Então agradeço a oportunidade, que o Senhor, né, fale nos Da Lu, corações quem de dá, todos. recebe, né? E que o Senhor, né, continue fazendo, Amém, né, o Jesus. impossível para cada um. Creia, igreja, tenha fé que o Senhor, ele vai fazer. Mas primeiro precisa de você entregar os seus caminhos no altar dele, amém? Verdade, Fazer a meu oração, né, finalizando. Coloca água, né, aí para vocês tomarem. Opa, tendo a fé documento. que Deus vai curar, o documento, foto, nome. Então deixa aí no altar do Senhor e vamos orar, amém? Vamos orar. Peça oração para a pastora, né, para estar orando, a pastora Marlene, Amém, amém? Jesus. Glória a Tá Deus. orando. Senhor Deus e Sim, Pai, Deus. Pai, nós estamos Obrigado, aqui encerrando Jesus. essa live, Senor. Obrigado, Deus. Esse trabalho que o Senhor Por esse colocou no programa. coração da Obrigado, sua filha, Deus, Senhor. pela vida Abençoe da da pastora Jéssica. Rosa, da Jéssica. Obrigado pela Desse vida de lugar do todos nós Ricardo, que estamos Senhor, do pastor aqui. Ricardo, ó Pai. Obrigado Todos pelo aqueles que pastor participaram da Ricardo, live, vai nossa visitando, sobrinha, vai de também. encontro a cada necessidade. Sim, A cada Deus, pedido de obrigado. oração, Senhor, Sim, vai Deus, curando, visita visita agora, hospitais, Pai, em nome do cadeias, Senhor Pai. Jesus.
Vai visitando, Pai, a minha casa, a casa de cada um que aqui está, Senhor. Os nossos filhos, ó Pai, nossa saúde. Vai nos dando sabedoria de discernimento, ó Pai, para que nós possamos continuar nossos ministérios, nossos pastores, ó Pai. Que nós possamos dar continuidade nesse trabalho, Pai, alcançando almas, Pai. Que não seja para nossa glória, mas sim para a Tua, Senhor. É que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor nos leve com segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo. Palmas pro Senhor. Coração, com quem? Fazer que nem a Lu, ó, coração. Lu, daqui a pouco eu não sei. Kátia, eu acho que eu não vou te levar o teu presente. Eu vou ter que personar a mão pra pegar pra mim. Eita, é forte. Amém. Obrigado, povo de Deus. Deus abençoe. Tchau, gente. Que Deus abençoe.